Fala galera, beleza? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Caso não seja inscrito, lhe convido para se tornar um da hora. Então se inscreva, cara. Já é inscrito, ative seu sininho e confira o mesmo, beleza? Bora falar então de um fato bastante interessante, pois a maioria dos jogadores prefere jogos single player, aponta a pesquisa. Vamos então entender o que está acontecendo aqui e se você é aquele da hora maravilhoso, já deixa aquele like. Pois olha só o que acontece, né? Inclusive, hoje tem boletim, tá? Onde a gente vai discernir a respeito das últimas notícias do mundo dos games, dos animes e tudo mais o que você possa imaginar. Só que bora falar então um pouquinho da indústria de games hoje em dia, aonde a gente vê um paradigma, pois a indústria de games está dividida entre criar jogos online, principalmente os GaaS, Game as a Service, ou jogos como serviço, ou fazer o bom e velho projeto single player. Se a gente pegar aí, né, nossas consagradas gigantes da indústria, o que a gente vê? A gente vê que eles realmente estão atirando para todo lado. Porém, a indústria de games meio que sempre foi assim, se você parar pra pensar. Obviamente, né, surgiu a internet, aí começou os jogos online e afins, mas de certa forma a indústria nunca foi algo singular, digamos assim, no quesito de jogos e suas propostas. Mas então a gente tem que perguntar aos jogadores: o que vocês querem jogar? O que vocês preferem, né? E olha só que interessante, uma nova pesquisa feita pela mídia, baseado aí em 9.000 pessoas ao redor do mundo, acabou descobrindo aí que, apesar da grande quantidade de jogos aí com apelo para serem jogados aí online, seja Game as a Service e whatever, ainda assim um público muito grande prefere jogos single player, ou seja, só um jogador, você senta lá, coloca no modo campanha, vive sua aventurinha e seja feliz, certo? Obviamente, e se você bem lembrar, grandes jogos que receberam grande destaque durante o ano aqui de 2024 são sim jogos mais voltados para o single player. Pode até ter uma funcionalidade aqui e acolá online, mas o bruto mesmo ainda é o jogador naquele ambiente sendo testado e conseguindo aí superar desafios. Mas olha só que interessante, cerca de 53% dos entrevistados para esta pesquisa optaram por jogos single player como preferência, enquanto o restante, 47%, gosta mais de um joguinho multiplayer, que aí no caso a gente tem o PvE, né, que é Person Player versus Environment, né, jogador contra ambiente, o famoso cooperativo co-op e também o online player versus player, né? E uma coisa bastante interessante também é as idades, né? Porque a idade de uma pessoa também leva muito em consideração do porquê destes números equivalentes. E olha só que interessante, o público mais velho, né, no caso aí de 25 a 55 anos, me enquadro aqui, hein? Tô feliz. São os que mais optaram por jogos single player, enquanto os jovens, né, os jovens dinâmicos curtem mais aí jogos multiplayer, ou seja, de 16 a 24 anos, né, gosta de jogar em um Fortnite da vida. Os responsáveis pela pesquisa também apontaram que, embora diversos estúdios de single player tenham, né, se esforçado para tentar trazer aí jogos como serviço, a busca pela tendência não valeu a pena, porque mais uma vez, nós temos sim grandes títulos lançados aí internet afora que são de peso e que geram bilhões em receita e blá blá blá. Só que é a grande questão que eu sempre falo. O grande problema que eu vejo nessa indústria, uma estigma constante, é literalmente jogos querendo ser cópias genéricas destes jogos Game as a Service. E aí eu falo pra vocês o que eu sempre repito em lives. Por que eu vou lançar um Fortnite onde já tem Fortnite? Por que eu vou lançar um Rocket League onde já tem Rocket League? Entendeu? A questão da originalidade, a questão da identidade conta muito neste setor, entendeu? Esses jogos que fazem sucesso multiplayer, não é porque tem uma mecânicazinha A com B que vai resultar em dinheiro, entendeu? Pode ver, cara. Bom, o que acontece então?
Este relatório, falando então a respeito desses estúdios, destas empresas que querem fazer os games as a service e que estão falhando neste objetivo, ele lembrou de alguns exemplos, como por exemplo a SEGA com um projeto chamado Hyenas, que custou a ela nada mais do que 100 milhões de dólares que foi jogado no lixo. Por quê? Porque o jogo foi cancelado, o jogo que estava sendo encabeçado pela Creative Assembly, né? De Total War e afins, e que o estúdio se lascou bonito nessa situação aí. A ideia do jogo era completamente maluca, o cara SEGA tem, assim, cara, eles mandam bem muitas vezes, mas, cara, quando eles querem fazer uma jossa, eles fazem assim, cara. Nossa, tem que dar prêmio, entendeu? Tem que dar prêmios pra ela, tem que entrar no Guinness Book, sabe? E outro exemplo também foi o famigerado The Last of Us Online da Naughty Dog, depois de anos de desenvolvimento também foi cancelado. E cara, a Sony tentou fazer online de todos os seus grandes jogos, entendeu? Então, por exemplo, o Homem-Aranha, lá do PlayStation 4, que depois teve a jossa do segundo jogo, também já estavam planejando um Homem-Aranha online. Sabe? Então é um negócio assim completamente maluco em diversas situações. Bom, é mencionado também que jogos como serviço lançados também que foram grandes fracassos, a lista é enorme. A Crystal Dynamics com aquela desgraça de Marvel Vingadores, a BioWare da EA com aquela desgrama de Anthem. Quem lembra de Anthem, cara? Meu Deus do céu, cara, aquilo sim foi um golpe de pirâmide, na moral mesmo, porque mostraram um negócio todo lindo e maravilhoso, uma cópia descarada de Destiny com um apelo de terceira pessoa, um negócio muito doido, foi um fracasso completo. A Platinum Games, né, que infelizmente agora parece que tá capengando mesmo, viu? Não sei que rumo vai tomar. Aí o grande exemplo aqui é Babylon's Fall e também a Redfall, que é tudo Fall, né? Pra você ver, ó, tudo caindo, no caso Redfall da Arcane, um dos estúdios que foi fechado aí, certo, na onda de demissões da Microsoft. Meu Deus do céu, né? Bom, enquanto isso, títulos single player quebram recordes de vendas com IPs gigantes conhecidas como Zelda e Spider-Man, assim também como novos títulos como Elden Ring, vendeu 20 milhões de cópias, e Black Myth Wukong, que também vendeu essa quantidade, sem falar também de outros títulos esporádicos, como também o consagrado Stellar Blade, da nossa querida Eve, né, cara? Então, essa é a questão, certo? Não tem problema uma empresa querer formular um jogo Game as a Service, mas ela tem que entender o seguinte: a sua proposta ela precisa ser nova, precisa ser inovadora, e não pode, de forma alguma, ser enviesada ideologicamente. Porque sabe qual é o joguinho Game as a Service recente, que na estrutura falam que é um joguinho até que interessante, mas na execução é uma bosta por causa também de um viés ideológico? Concorde. Olha só que coisa boa. Mais de 400 milhões de dólares jogados no lixo em 8 anos de desenvolvimento para um Game as a Service que fracassou miseravelmente na segunda semana, onde seus servidores foram descontinuados. Então, gente, olha, concordo plenamente. Você pode ver que ainda é palapá, né? Palapá. É praticamente 50% gosta do single player e 50% gosta do multi. Então não tem problema uma empresa querer fazer um multiplayer, querer fazer um Game as a Service. Óbvio, né? Precisa ser um jogo ali estruturado de uma forma coesa e que não seja também aí um caça-níquel maldito. Você tem que dar para o jogador uma sensação de que ele está jogando e sendo recompensado, entendeu? E que não está preso numa mesmice, onde ele só pode ter uma experiência um pouco melhor se ele abrir ali o bolso dele em um jogo em onde ele provavelmente já pagou uma grana absurda, entendeu? Game as a Service mesmo, cara, eu sou o cara do single player. Meu negócio é Red Dead, The Witcher, entendeu? Silent Hill 2 que vai lançar agora também, o remake e afins. Tô doido para jogar Stellar Blade. O meu lance realmente é enxergar o videogame como uma forma plena de arte, aonde a narrativa é extremamente imersiva, onde você, espectador, player, é um papel fundamental para que tudo aquilo esteja em execução. Essa é a parada para mim, sabe? Mas, cara, eu adoro jogar um Rocket League de vez em quando com a galera, entendeu? Tem jogos também que são story-driven, que possuem também multiplayer, né? Isso também foi algo que meio que foi ruim, né? Ali no começo da geração PlayStation 4 e Xbox One, onde eles queriam teimar que, não, você vai jogar uma campanha com seus amigos e tal, entende? Então, isso também tem seus poréns, né? Mas, por exemplo, jogar um Mario Wonder, cara, com a galera deve ser incrível. Já no single player o jogo é foda pra caramba, entendeu? Então, eu imagino com a galera.
Então, essa pesquisa faz muito sentido. E, óbvio, você vai ficando mais velho, você vai tendo mais responsabilidades e afins, vai optar mesmo por jogos single player, né? Por experiências mais imersivas, cativantes, com uma boa história, bons personagens, entendeu? Já começa a tancar uns JRPG da vida, isso é bem bacana. Mas o futuro é pica, já dizia, certo, o demônio do futuro lá de Chainsaw Man. E a gente tem outra matéria aqui, agora focando mais no aspecto de jogos online, tá? Que é Tim Sweeney, né? Que é CEO da Epic Games. Inclusive a Epic, gente, olha só que coisa interessante, já estão trabalhando na Unreal Engine 6. Cara, não tem praticamente nada na Unreal Engine 5, sabe? Tipo, o Black Myth Wukong botou pra quebrar, vai ter o Silent Hill, mas Silent Hill a gente sabe que tecnicamente, né, não está usufruindo de toda a capacidade e tecnologias vigentes no mercado, e eles já estão pensando numa sexta forma, né, da engine deles. Tudo bem, vamos ver no que vai dar isso aí. Será que a Unreal Engine vai virar tipo um iPhone da vida? Porque a Unreal 4 tancou a geração PlayStation 4 e Xbox One ali tranquilamente, né? Mas Tim Sweeney então afirma que o mundo dos jogos está passando por uma mudança geracional. O que é isso, né? O que esse nosso consagrado está falando aí? Bom, CEO da Epic falou aí a respeito então dessas grandes mudanças que já não são mais garantias de sucesso, mas com o público geral agora preferindo experiências que possam aproveitar com seus amigos. Então aqui ele tá dando aquela perspectiva de Fortnite. Por quê? O cara é CEO da Epic, mano. Os dados dele, as relevâncias que ele tá tendo ali é feedback do Fortnite. Ele não tem uma visão do todo, entendeu? Porque toda vez a gente pensa assim, cara, qual é o futuro dos games? Isso a gente discute direto no boletim, inclusive hoje, tá? A partir das 5 horas da tarde, boletim aqui no canal Hora Play, então ativa o sininho aí pra ser notificado. A live já deve estar até programada também. Então, lá a gente sempre fala disso, cara. Ah, o futuro dos games está na nuvem. O futuro dos games está no Games as a Service. Então, e eu sempre falo, cara, o futuro dos games é exatamente como ele está, só que de uma forma melhor, espero eu, entendeu? Que é o quê? Ainda vai ter gente que vai preferir mídia física por causa do colecionismo, ainda vai ter gente que vai adotar o streaming, né, como uma forma de jogar através da nuvem, entendeu? Ah, quero jogar aqui pelo celular, beleza, conectar na nuvem, tecnologias novas estão chegando, o 10G, alguma coisa assim, conecta seu celular, pronto, coloca lá um joystick, acabou. Você tem lá o seu Xbox para jogar o Game Pass, né, da xCloud. Entendeu? Então, eu acho que essa questão de futuro dos games, eu não me encontro como algo que seja direcionado somente para metaverso ou coisas assim do tipo. Inclusive, metaverso é um dos temas que o nosso amigo aqui aborda em seu discurso, onde ele fala que uma das manifestações, né, dessa mudança geracional nos games está agora é que muitos jogos são lançados com orçamentos extremamente altos e não estão vendendo bem quanto o esperado. E isso é verdade. Inclusive, eu acho que é mais correto falar que o futuro dos games, veja só, é na verdade se inclinar para o passado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente vai ver muito mais uma pegada vintage, uma pegada mais plena, mais humilde assim na execução dos jogos, apresentando não gráficos ultra realistas, utilizando o ray tracing, o escambau todo, não. Vão ser jogos com direções de arte bonitas, porque essa é a parada. Não adianta nada você ter um motor gráfico mais parrudo, sendo que você não tem uma boa direção de arte, onde você não tem uma coesão na sua proposta de game, de enredo, de mundo ali, entendeu? Então, cara, uma boa direção de arte faz um jogo pixel art, como por exemplo o Tartarugas Ninja lá, o Shredder's Revenge, um jogo extremamente bonito, extremamente belo. Vai sair também aí o beat'em up nostálgico dos Power Rangers também, que tem essa mesma vibe, certo? Você tem um nicho ali de jogos que são, cara, tematicamente mais simples, aonde você enxerga ali, cara, que não precisa de um investimento muito grande para o fazer, né? E exemplo, por exemplo, de um jogo já com orçamento grande, mas não tão grande comparado a Homem-Aranha, God of War da vida, foi o próprio Ghost of Tsushima na época do PlayStation 4, jogo do qual, título do qual eu denoto que foi o último grande jogo da PlayStation, né? Ele custou 60 milhões. E foi um jogo com uma gameplay extremamente bem estruturada, tem sim seus poréns, a IA dos inimigos é uma bosta, né? Tem ali algumas coisas que não são muito legais, mas como um todo, não tem como você zerar aquele jogo e falar, mano,
que game, velho. Que game top. Então o que eu quero dizer aqui é que, mais uma vez, ainda assim você vai ver iniciativas encontrando sucesso sendo um game as a service, sendo um game single player, sendo uma iniciativa da nuvem, sendo uma iniciativa que vai vender mídia física. Por quê? Porque o mercado ele não está direcionado para um único fator, sabe? Então falar que o futuro é meta é literalmente pegar o meta e enfiar no rabo, entendeu? Porque não é. Não foi. Sabe, o meta, ele parece pra mim o que foi o 3D no cinema, sabe? A gente falava assim, vou assistir esse filme em 3D e tal, mas a gente vê que a experiência, no começo, nas primeiras vezes ali até que interessante, mas depois tipo, né? Tá bom. Entendeu? Então, pra mim, essa questão do meta segue uma mesma vibe. Porque sim, eu sei, gente, colocar um óculos VR e jogar, por exemplo, um Ace Combat deve ser muito foda. Tô ligado que é muito irado, sabe? Mas não é um todo. Não é algo que vai falar que, por exemplo, agora eu vou jogar Mario no VR, eu vou jogar Zelda no VR. Não, as coisas sempre têm que ser assimiladas num contexto geral, não olhar somente para uma árvore, mas tentar enxergar o pleno da floresta, certo? A própria Nintendo é um exemplo disso, de o futuro está nos consoles que tem aí uma alta capacidade de execução. Cara, o Nintendo Switch tá comendo vivo o Series X e o PlayStation 5, como comeu, o mesmo console comeu vivo o PlayStation 4 e o One na geração passada. E se você tirar as vendas, tipo, começou a nova geração, você ainda vai ver o Nintendo Switch prosperar, sabe? Ainda está por cima. Jogos que são infinitamente mais baratos do que a concorrência. Concorrência, né? Porque não existe mais concorrência nos games, gente, me perdoe. A PlayStation tá centrada num canto, a Xbox no outro e a Nintendo num canto completamente diferente, sabe? Então, essa é a questão que a gente sempre tem que se perguntar quando a gente vai questionar o futuro dos games. Na minha opinião, cara, gráficos fodas ainda vão existir e vai ter novas tecnologias que vão ajudar os desenvolvedores a implementar ali funções de gráficos que hoje a priori são muito custosos para o hardware, mas que no futuro talvez ali, por conta de algumas linhas de programação, a gente consiga já ver jogos muito bonitos com gráficos muito impressionantes sem ser tão custosos para suas máquinas, para os seus hardwares, né? Mas no final das contas, o que conta para dizer se um jogo é bonito ou não é a sua direção de arte e as suas mecânicas de gameplay e, obviamente, um enredo bem estruturado. Aí, rapaz, ó, filé, certo? Mas, continuando então aqui, o nosso amigo então fala a respeito do metaverso, que isso já faz com que a pessoa pense em Facebook, VR, o escambau todo. Sim, existe um caminho para a realidade aumentada, mas não é o futuro, entendeu? É só um dos futuros que a gente vai ver aí pela frente. Bom, e o melhor exemplo citado pelo CEO é o próprio Fortnite, porque é o que ele tem de dados ali, cara. É óbvio que o CEO da Epic vai falar que Fortnite é o futuro, né? Aonde você vê ali uma integração, porque Fortnite não é mais aquilo que ele foi proposto há anos atrás, pois como a gente pode ver aqui, existem eventos constantes, shows reais ao vivo de cantores acontecendo dentro do game, sem falar também de patrocínio de outras marcas, colocando lá realmente um negócio muito doido. Você tem Star Wars, você tem Marvel, DC, Goku, tá ligado? Dragon Ball, tudo que você possa imaginar dentro de Fortnite. Então, existe essa questão, certo? Desse apelo mais online, desse apelo mais, digamos, second world, assim, do Fortnite, como o futuro dos games também. Só que a grande questão é, tipo, um futuro, a gente pode imaginar que toda a indústria pode se encaminhar para aquilo. Só que a grande questão é, mais uma vez, o que eu falei anteriormente neste vídeo. Por que eu vou lançar um Fortnite onde já tem Fortnite? E todas as tentativas estão fracassando de fazê-lo, sabe? Então, essa é a parada, entendeu? Mais uma vez, vou trazer Frank Capra, nem dos games ele é, certo? Um dos maiores diretores do cinema de todos os tempos. Vou trazer o que ele falou. Quando ele recebeu um prêmio, não me lembro se foi um Oscar, mas ele disse o seguinte: crie tendências, não as siga, entendeu? Então a gente tem que perceber que o que a Royalverse fez com Genshin Impact, ZZZ, os Escambau, Star Rail, cara, nenhuma outra empresa vai conseguir fazer aquilo sem parecer genérico, sabe? Sem parecer sem alma, sem parecer uma cópia descarada. Raramente é possível fazer? É possível.
mas a forma que você tem que entregar, a atenção que você tem que chamar para o seu produto tem que ser elevado por um ar de novidade, por um ar de identidade. E faça com que as pessoas olhem para o seu jogo e falem, cara, eu vou dar uma chance, e se surpreendam. Certo? Mas eu quero saber de você, meu querido Nerdola, meu querido da hora, o que você acha do futuro dos games e também aqui dos dados que foram levantados falando que agora a gente tem que ter jogo single player, entendeu? Se bem que os dados vocês viram, né? Tá metade, metade. Então, muito jogo single player bom e muito jogo multiplayer bom. É isso que eu quero. Afinal de contas, eu sou consumidor e eu pago essas porra, né? E são caros. Comenta aí embaixo pra gente bater aquele papo sensacional. Não se esqueça de deixar o like, ativa o sininho, confere sua inscrição, se inscreva caso não seja inscrito, compartilhe este vídeo. Um abraço pros membros da hora também, o Breno, o André, o Kleber, o Marcos, Wagner, Renato e Emi, lendários. Os primeiros que eu citei ali foram os supremos. Tamo junto demais, galerinha, vocês moram no meu coração, os topzeiras também. E até a próxima. Tchau, tchau.